porque Deus quer lhe abençoar. Maestro, solta, por favor. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo, mais um domingo na presença do nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso que nos cobre com as suas misericórdias, e é por causa dele que nós não somos consumidos, e aqui nós estamos. Mais um momento para nos aproximarmos dele, arrependermos-nos, se necessário, dos erros e pedir o perdão e a reconciliação constituída novamente para a honra e glória do nosso Deus. Aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti e pedimos a Tua bênção, meu Pai. Não é fácil os problemas, não são fáceis os problemas que estão ocorrendo na vida do Teu povo. Na verdade, todo mundo está aí
assustado com as situações, os problemas, e agora o problema da alimentação, o preço dos alimentos da maneira como disparou por causa dos interesses de alguns. Senhor, o povo, a minoria está sofrendo muito e muito, e nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua palavra, nós clamamos diante de Ti, porque o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que tem misericórdia do Seu povo, e é nesse momento, meu Pai, que nós colocamos a nossa vida, a nossa igreja, nosso ministério, colocamos também diante de Ti o filho do missionário R.R. Soares, o André e também o filho do pastor Jaime, que está em oração conosco ali, para a honra e glória do Senhor, em todo o trabalho que devem fazer, quando sendo a Tua vontade, meu Pai, nós possamos nos expressar a favor de tudo. Deus, opere grandemente sobre a vida desses homens, opere, Senhor, no nosso ministério, traga de volta, Senhor, aquele que está afastado, aquele que está perdido, aquele que não conhece, aquele que precisa saber, mas aquele que tem um coração interessado. Nós precisamos, como o Senhor mesmo falou, de corações voluntários, meu Pai, para a Tua obra, para a manifestação do Teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós colocamos a Igreja da Graça, a Igreja Internacional da Graça de Deus, diante do Teu altar, e aqui, Senhor, a nossa unidade na Vila Industrial, para que o Senhor venha e abençoe esse povo, que se manifeste o Teu poder, a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim seja. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Estamos aí em nome de Jesus. Vamos agora aí participar também desse testemunho maravilhoso aí que nós precisamos ver aí na novela da vida real, em nome de Jesus. É um grande investimento traduzir as programações do Show da Fé e as páginas do missionário R.R. Soares em diversas línguas. Assim, ampliamos o alcance da propagação do Evangelho, chegando a países como a República dos Camarões, localizado na África Central. Camarões possui mais de 200 línguas nativas. Porém, o inglês e o francês são as línguas oficiais. E foi através da página francesa do missionário que recebemos este testemunho. Olá, missionário Soares e irmãos do Brasil. Meu nome é Londsey Aldrey, falo da República dos Camarões. Antes de conhecê-los, eu levava uma vida de pecado e não tinha mais esperança. Até que um dia, eu encontrei a página desse ministério e passei a acompanhar. A cada nova palavra ministrada, meu coração foi se enchendo de fé e comecei a entender o quanto sou amada por Deus. Recebi orações e fui me libertando de tudo aquilo que era errado. Hoje, escrevo para declarar publicamente e com alegria em meu coração que eu quero me batizar e entregar a minha vida totalmente a Jesus. Agora, eu sei que somente com Ele posso ser feliz e viver grandes coisas. Muito obrigada, missionário, e a toda a equipe pela ajuda. Salvar vidas é o nosso intuito. E assim como pede a palavra de Deus, nossos patrocinadores não se cansam de fazer o bem. Você não vai patrocinar pensando em retorno. Você não pode fazer isso pensando em retorno. Você tem que fazer isso pensando em ajudar, igual o patrocínio é mais para quê? Toda e qualquer igreja tem um custo alto, e ainda mais o missionário, que eu não lembro agora a quantidade de países que ele está evangelizando aí, mas é uma quantidade bem extensa. Sempre a gente está assistindo, porque quando nós começamos a patrocinar, o carro nosso era financiado e assim veio dinheiro inesperado. Deus preparou tudo, nós quitou o carro, fez tudo, estava tudo pago. Nós estávamos nessa situação, livre de qualquer dívida. Quem trabalha em prol do reino nunca trabalha em vão. Cremos que nossa colheita será transbordante para a glória de Deus. E então, irmão, depois de tudo isso que nós temos visto, de todas essas maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a assistência que têm tido, porque o que tem sido levado a vocês é nada menos, nada mais do que a palavra de Deus para levantá-los, para que vocês tenham ânimos e sigam adiante na presença do Senhor. Eu quero falar de uma coisa: casamento. Casamento é uma aliança, meu irmão. Muitas pessoas
estão fazendo hoje casamento através de contrato, de apertos de mão, de toda a natureza que eles possam imaginar, estão realizando casamentos, por tempos determinados até, né? Mas tem duas passagens bíblicas que mostram que o casamento é uma aliança. A aliança, ela não tem fim. Primeiro, vemos que a sabedoria irá te livrar. Isso é muito importante. Nós temos uma sabedoria própria do ser humano e nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. À medida em que a gente ouve a palavra, que a gente aprende, a gente vai crescendo nesse conhecimento. E isso é muito importante para a nossa vida. Provérbios capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto de seu Deus. Então vamos ver. Para te livrar da mulher estranha. Vamos colocar desta forma: a mulher estranha, todo convite, tudo aquilo que pode vir diante de você para satisfazer a tua carne, os teus desejos, a tua soberba. A palavra de Deus, ela é capaz de livrar o homem de todas essas coisas, daquele que vem lisonjeando, procurando de alguma forma criar uma situação para te envolver com as suas palavras. E é o Senhor, a palavra de Deus, que faz com que você não deixe o guia da sua mocidade. O que é o guia da sua mocidade? Não é nenhum santo, não é nada disso que nós queremos dizer aqui com essa palavra, mas o nosso guia é o Senhor Jesus Cristo, é a própria palavra de Deus. Aquele que aprendeu a andar na palavra de Deus, aquele que de madrugada se levantou para orar com o Senhor, para buscar do Senhor, ele nunca vai se esquecer do conserto do seu Deus. Foi Deus quem fez um conserto primeiramente conosco, dando o seu Filho para morrer ali na cruz. Provérbios 1:7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você sabe o que é ciência? Ciência é conhecimento. Quando você tem conhecimento de todas as coisas. Na escola nós estudamos ciências. O que? Nós estudamos físico, né? Nós estudamos geografia, estudamos o corpo humano. São ciências. A própria matemática é uma ciência, mas elas trazem o que para nós? Conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento da verdade. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. As bênçãos decorrentes da sabedoria incluem aprender a temer o Senhor, isto é, temor é respeitar a Deus em tudo o que Ele nos ensina através da sua palavra. Obedecer a Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E então nós conseguimos ser protegidos contra o mal ao longo da caminhada da nossa vida aqui sobre essa terra. Nós somos peregrinos aqui, meus irmãos, e nós estamos passando por aqui, e muitos inimigos, muitos perigos rondam o nosso caminho. O diabo está ao nosso derredor, bramando, procurando uma forma de atingir, procurando encontrar uma fraqueza na nossa vida para que possa destruir o nosso caminho. O Senhor nos ensinará a discernir entre o bem e o mal, disposição para evitar pessoas más e conviver com pessoas boas e justas, abster-se da imoralidade sexual, receber as bênçãos prometidas de Deus. Todo mundo hoje, a maioria, vamos dizer assim, a maioria das pessoas estão se envolvendo num relacionamento sexual promíscuo, sujo, imundo. Nós vemos aí, né, a homossexualidade, o lesbianismo, que vai de encontro ao que a palavra de Deus fala, vai contra a palavra de Deus.
E isso é maldição diante de Deus. O homem não pode se deixar envolver. Nas escolas querem ensinar uma criança a decidir se quando crescer vai ser homem ou mulher, quando Deus criou homem e mulher. Fim de papo. Não existe um sexo alternativo. Mas nós estamos vendo na televisão programas com adolescentes que bebem, que fumam, que se beijam, fazem de tudo, menos aparentemente o sexo ali. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ter cuidado para não fazer evoluir os desejos de um infante. Mas a televisão está aí mostrando a imoralidade de todas as formas, é desrespeito aos pais. Nos filmes, nos programas que passam na televisão, você vê adolescentes desobedecendo aos seus pais, não tendo o menor respeito com eles. O que nós podemos esperar das pessoas que estão assim aprendendo lá num set de gravação e aqueles que são nossos muitas vezes diante de uma televisão aprendendo esses costumes? Não podemos esperar boas coisas. Provérbios 29:3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Pois bem, o homem que ama a sabedoria, que anda de acordo com a palavra de Deus, que tem o conhecimento, que tem a instrução, ele alegra a Deus. Mas aquele que é companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Fazenda aqui, nesse tempo, significava a riqueza. E hoje ainda podemos dizer dessa forma. Quantas famílias bem-sucedidas têm destruído os seus casamentos, os seus negócios particulares ou não, têm acabado com a sua vida financeira por causa de prostituição. Ah, pastor, mas esses jovens que passam na televisão não estão em prostituição. Estão. Tudo que vai de encontro à palavra de Deus é prostituição. Prostituir quer dizer você andar mal no acordo que você fez. Você não cumprir aquilo que foi prometido, aquilo que está diante de Deus. Não ter dado ouvido à palavra de Deus, portanto, a falta de sabedoria e de instrução vai levar essas pessoas a ter prazer em todas essas coisas que estão aí. A pornografia que está hoje solta, nós vemos nas redes sociais falando que as pessoas estão se envolvendo com pornografia nesse momento de pandemia, para ter prazer, para não ficarem malucas, para não ter problemas psicossociais e tantas coisas mais. Mas na verdade elas estão perdendo suas vidas, a vida espiritual. Isso é depreciativo, é imoral, é ilegal diante da palavra de Deus. A imoralidade sexual é destrutiva. Salomão ressalta que embora os prazeres enganosos dessa imoralidade sejam atraentes, ela é destrutiva. Entrega aos mesmos a ruína. Leva as pessoas à ruína, acaba com a riqueza, com o casamento. Isso é a quebra da norma divina, da pureza e da castidade. A resposta à imoralidade sexual é a entrega pessoal a Deus. Então, se eu quero viver, se eu quero ter prazer, eu vou me entregar a Deus. De vez em quando você ouve ou você vê noticiário de alguém falando: olha, eu resolvi mudar a minha vida, estou há 11 anos em jejum sexual, esperando pela pessoa certa. Isso é glorioso, isso é agradável ao Pai, porque o sexo só deve ser praticado após o casamento. Mas e aí, se eu não praticar o sexo antes, como é que eu vou saber se aquela pessoa é a que eu quero? Ora, se você tem Deus e a outra pessoa também tem Deus, Deus é que vai mostrar. Não é o sexo, não. Não é o sexo.
na verdade estão descumprindo a palavra de Deus. Deus, Ele prepara o prazer para nós. Ele prepara. Em Malaquias 2,14, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então é por isso que vem a ruína financeira, vem a doença, vem o desmanche do casamento, a separação dos filhos, porque Deus, Ele foi testemunha no dia em que você se casou, quando você ali pronunciou na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria. Você pronunciou as palavras diante de Deus, na doença e na saúde. E agora você está esquecendo de tudo isso. Nós vemos casamentos aí que se acabam por pouca coisa. A falta de entendimento. Chega um momento que vira tudo uma coisa corriqueira. Não se entendem mais, infelizmente. Nós vemos, às vezes, casais dizendo, não é porque você era assim quando nós nos casamos, porque você era desse jeito quando nós nos casamos. E agora se descuidaram e estão desleixados, sem beleza natural, sem alguma coisa que possa encher de alegria os olhos do cônjuge. Antigamente se falava muito que chegava em casa e achava a mulher fedendo a cebola, a alho. Puxa vida, que todas as mulheres, pudessem ser achadas assim dentro de sua casa, cuidando da sua casa, do alimento do marido, cheirando a alho e cebola. É glorificar a Deus, fazendo o trabalho como deve ser, mas precisa do cuidado, precisa se tratar, tá arrumadinha, bonitinha, cheirosinha, ali para agradar o marido que chega do trabalho e às vezes ninguém sabe nem como é que ele está chegando, com a cabeça do jeito que ele está. Mas ele também é responsável por se lembrar da palavra, da instrução e da sabedoria para tratar bem a sua esposa, porque ela ficou em casa cuidando da casa. São ambos responsáveis pela felicidade da família. E os filhos vão ver essa instrução entre os dois e vão querer crescer e serem da mesma forma. O casamento do meu pai e da minha mãe não trouxe a mim ou aos meus irmãos alegrias. Não trouxe alegrias. Aliás, eles não eram casados. Eles viviam em fornicação até um certo tempo. E quando houve a morte de um irmão, meu pai foi embora de casa. A briga dentro de casa era tremenda. E nós não tínhamos muito do que lembrar de alegria, de prazer, não. Mas eu, nos meus 15 anos, embora estivesse sendo direcionado por um caminho medonho, eu já pensava que quando eu me casasse, eu queria um casamento que não findasse de forma alguma. Eu idealizava uma mulher, filhos, e eu encontrei coisa bem diferente, porque dos 15 anos até o momento em que eu me casei, eu entrei por caminhos que não eram dignos do Senhor, e então meu casamento não deu certo. Mas muito tempo depois, o Senhor me preparou um caminho. E hoje estamos diante de Deus. Casamento abençoado por Deus. Ah, mas a gente pode se casar 2 vezes? Pois é. Eu digo no meu caso. E para muitos, o Senhor diz na palavra dele que Ele esquece as coisas do passado, a ignorância. Mas você tem que ser justificado perante o Senhor, aceitando, andando na presença dEle, cumprindo a palavra dEle, vivendo a palavra dEle, e então Ele te ouve, e Ele te sustenta, Ele te dá prazer. O Criador refere-se à qualidade da aliança do casamento. Os israelitas reclamavam dizendo, oramos o tempo todo inteiro e estamos sempre no templo. Diferente de hoje, né? Diferente de hoje. Cadê? As pessoas chegam atrasadas no templo.
Elas chegam atrasadas no culto porque ou não gostam do louvor, ou porque o louvor não é como elas querem, ou porque não se agradam muito do pastor, ou porque não tem outro lugar para ir, vão lá para encher, preencher o tempo vazio que elas têm, ou ver os amigos que encontram na igreja. O povo reclamava: estamos o tempo todo no templo. Glórias a Deus! Se nós estamos no templo, dentro da casa de Deus, não há espaço para fazer coisas erradas, a não ser aqui, né? A não ser aqui, na cabeça, no coração. Então, por que o Senhor não responde às nossas orações? Porque o coração não é inteiro com Deus, porque não se entregou inteiramente à palavra de Deus. Muitos homens eram infiéis às suas esposas, com as quais se haviam casado quando jovens, agora procuram divorciar-se delas para se casar com outras mais jovens ainda. O Senhor detesta tal ação, pois é movida pelo egoísmo. Ele declara que do marido e da mulher fez um só. Como que nós podemos nos separar? Mas hoje não é só o homem que quer um companheiro mais novo, não. A mulher também tem se separado porque deseja um jovem. O jovem tem vigor, o jovem assim, o jovem assado. E se tiver dinheiro, melhor ainda. Não é verdade? Então isso desagrada a Deus. Desagrada. Em consequência desses pecados e transgressões, Deus lhes virara as costas, recusando-se a atender-lhes as suas orações. Pois é, muitas das orações que nós hoje fazemos, não obtemos respostas por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras, dos nossos desejos, daquilo que vem ao nosso coração e daquilo que realmente nós fazemos. Então Deus não pode atender. Malaquias 2,13: ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Pois é, você tem que se reconciliar com Deus, se reconciliar com seu irmão. Então depois você faz a sua oferta diante do altar. Depois você chora diante do altar, derrama as suas lágrimas, e se Deus vir verdade em todas as suas palavras, então Ele vai responder a tua oração. Eu diria dessa forma: Ele não precisa te responder a tua oração. E muitas vezes você ora porque você não confia, não acredita nele, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Basta o quê? Você assumir as bênçãos que Ele te deu através da comunhão com a palavra dEle e acreditar que a bênção já está se realizando. Falei aqui na sexta-feira a respeito de ação de graças. Jonas faz lá no capítulo 2, ele faz ação de graças, ele agradece a Deus. Ele está na barriga da baleia, no coração do inferno, como diz ele. Mas ele agradece a Deus, a alma dele já está se desfalecendo, e ele agradece a Deus porque Deus é quem o livra. E então a baleia o vomita na terra. É assim que nós devemos nos achegar diante do nosso Deus, porque Ele é verdadeiro. Deus odeia o divórcio, motivado principalmente por propósitos egoístas. E o divórcio foi ali feito no tempo de Moisés por causa da dureza do coração do povo. Jesus não aceita o divórcio. Ele quer que nós nos arrependamos, que nós tenhamos perdão no coração e sigamos adiante. Quem pratica tal tipo de divórcio assemelha-se àquele que encobre a violência em suas vidas, o homicida, em sua veste. O divórcio aos olhos de Deus iguala-se à injustiça mais brutal, à crueldade e ao assassinato. Pensa bem nisso, meu irmão. Você conhece o Evangelho, ou diz que conhece o Evangelho, e está divorciado, separou-se da sua esposa? Pois é, você praticou uma injustiça brutal, uma crueldade que se assemelha ao assassinato.
Mateus 19:9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha só que grave que é. Quer dizer, você se separou da mulher, foi você quem cometeu adultério. Então, quando você se casa com outra mulher, ainda por inocente que aquela mulher seja, ela passa a ser adúltera. E a tua mulher, ela está livre para se casar. No entanto, se ela cometeu adultério e você está inocente, você está livre para se casar, mas não se case com uma adúltera, porque então você vai para o inferno também. Vamos olhar como é que está a situação nesse mundo todo. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, que cada cônjuge seja único até a morte os separe. Até que a morte os separe. Foi a sua confissão lá no altar. Mateus 19, versículos 5 e 6. Ele disse, portanto, deixai o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Nesse particular, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição. Mas ele deseja que haja o perdão e o arrependimento daquele que prostituiu. Então, a palavra, esta que no original inclui o adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual, vai fazer diferença na sua vida. O divórcio, portanto, deve ser permitido em caso de imoralidade sexual, quando o cônjuge ofendido se recusa a perdoar. Mas lembre-se, você foi ofendido e recusa-se a perdoar, você vai dar conta disso a Deus no dia do juízo final. Está aí a palavra, meu irmão. O casamento é uma aliança para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, da que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto de seu Deus. Não caia nessa. Não caia nessa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não se envolva com prostituição. A sua alma, seu espírito está prestes a ser lançado no inferno. Então, vamos nesse momento aqui falarmos a respeito dos nossos propósitos, da nossa fidelidade com Deus, em nome de Jesus, são os dízimos e as ofertas, o patrocinador, e tudo aquilo que Deus coloca no teu coração, você deve cumprir à risca. Você deve falar com Deus e deve se apresentar diante dele, em nome de Jesus. Pois nós temos aí no Bradesco, a agência 3378, a conta corrente 51238, dígito 9. Você deposita ali os seus dízimos e as suas ofertas. Na conta corrente 29315, dígito 6, você coloca ali o seu patrocinador. No Itaú, nós temos uma conta para você fazer 2 depósitos separados. Agência 4061, conta corrente 42717, dígito 9. Você faz um depósito para os dízimos e as ofertas e faz outro depósito só para o patrocinador. E você envia esses recibos para o nosso Zap, em nome de Jesus Cristo. Você aí, meu irmão, que está me ouvindo agora, essa semana tem sido uma calmaria. Tem sido uma calmaria e nós precisamos do teu socorro, nós precisamos da tua ajuda. Os patrocinadores que estavam fazendo ofertas especiais simplesmente se calaram. Deixou de crer? Será que Deus não está te abençoando? Eu tenho certeza que Deus está te abençoando, colocando nas tuas mãos. Não mude de ideia não, porque senão você vai ver o barco virar. Obedeça aquilo que você se propôs diante de Deus. Não sou eu que estou te julgando ou estou fazendo qualquer coisa para você se dar mal, não. É você. Você é responsável pelos seus atos. Amém? Então nós temos ali também no Banco do Brasil a agência 047, dígito 3. Conta corrente 621200 para o patrocinador e a conta corrente 56098, dígito 7 para dízimos e ofertas.
Nós temos também na Caixa Econômica, a agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5. Você deposita ali o seu dízimo, as suas ofertas em nome de Jesus Cristo. E você faz uma doação para o Show da Fé com um convênio 3091-2065, ou na Caixa Econômica ou na Lotérica, em nome de Jesus Cristo. No Santander, você tem a agência 03795, conta corrente 13002392, dígito 4, dízimos e ofertas. E a conta corrente 13000215 para o seu patrocinador, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pois é, estamos aí, domingo do Senhor, domingo dos filhos de Deus, domingo do retorno, vamos dizer assim, mais ainda. Domingo passado foi legal, foi bacana, algumas pessoas retornaram, então vamos retornar mais pessoas, vamos nos achegar diante do Senhor. Ainda tem às 18 horas para você vir e comparecer em nome de Jesus Cristo, amém? Oremos. Senhor Deus, Pai poderoso, chegamos aqui nesse dia de domingo, dia 20 de setembro, já estamos terminando o mês, e nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai, como oramos no início, a vida do André, a vida do filho do missionário Soares, o Júnior, filho do pastor Jaime, e tantos outros que estão aí na presença de Deus, que seguem na obra de Deus, que precisam, Senhor, da Tua presença no dia necessário. Então clamamos diante de Ti, meu Pai. Também pelo meu amigo Miranda, que está ali em São Bernardo do Campo, né? Falamos a respeito dele também. Saudades do meu amigo Miranda. Deus abençoe a vida dele, da família, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, o povo desta igreja aqui na Vila Industrial. Eu sei que o Senhor tem abençoado, senão nós não estaríamos até aqui nesse momento. Então, Pai, multiplica, Senhor. Jeová Jireh, aquele que nunca se esqueceu de mim, mesmo quando eu estava no mundo, sempre me deu as saídas. Agora, meu Pai, eu estou em Tua casa. Abençoa-me, a mim e a todo esse povo que vem para ouvir, para receber da palavra, para receber da unção. As pessoas, meu Pai, que estão em casa, que veem esse culto pelo YouTube, ali, Senhor, pela televisão, pela internet, eu não sei como eles estão vendo. Abençoa-os, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, manifesta-te com a Tua grandeza, opera excelentemente na vida desse povo, porque em Teu nome, Senhor, eu venho para repreender toda amarração, todo impedimento, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda desgraça, toda miséria, tudo quanto o diabo tem lançado sobre a vida do povo. Eu digo agora, Satanás, pega o teu mal, pega tudo que é teu, eu te lanço fora da vida desse povo em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Toda miséria, amarração, tranca-rua do inferno, Exu Mulambo, Exu Farrapo, você que vem invadindo a mente desta pessoa, trazendo confusões, trazendo intrigas e contendas, eu digo, saia. Aqui não é teu lugar, na vida dessas pessoas, e aqueles que estão sob a minha oração, eu te amaldiçoo, Satanás, você está lançado fora em nome de Jesus Cristo. Nós oramos aí, meu Pai, por essas pessoas adoentadas que nos pediram oração nestes dias, e nós colocamos cada um diante de Ti, meu Pai. São várias as pessoas, para lembrar os nomes agora que não conheço-os, Senhor, mas Tu conheces cada um deles. Aqui na caixinha, os pedidos de oração de sexta-feira, Pai, em nome de Jesus Cristo. Lá o caderno, na porta, onde todas as pessoas colocam seus nomes, aqueles presentes e os ausentes, meu Pai. Nós abençoamos para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, e que assim seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é mais do que suficiente e Ele traz alegria ao nosso coração. Fique aí com um louvor maravilhoso, louve a Deus, cante com Deus em nome de Jesus.
Abraça-me, Senhor. Eu não esqueci como é que é o nome da música agora. Pede um abraço de Deus. Ô, Kelly, pede esse abraço de Deus aí, por favor. Não importa o que terei de passar, o meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou mais eu sou de Deus. O que o homem pode me fazer, o inimigo não vou temer. Ao lado do meu Senhor, não sinto mais solidão. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei, seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Declare com fé no seu coração: se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei, seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Declare com alegria: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Assim, ó. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Levanta suas mãos bem alto e declare: eu sou de Deus. Declare mais uma vez ao Senhor.